Por que primitiva? Esse é um nome que nos remete, que nos faz lembrar da igreja de Atos dos Apóstolos. Aquela comunidade muito simples, formada por homens também muito simples, que seguiam os ensinamentos de Jesus, os mandamentos de Jesus. Jesus já havia dito anos antes que a sua igreja seria edificada por ele mesmo. Ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, apesar de ser um povo simples, um povo humilde, mas ela tem essa característica poderosa, marcante, de batalhar contra as forças das trevas. E a força das trevas não pode, de modo algum, contra esta igreja. E o que ele chama de igreja não é uma instituição religiosa, nem filantrópica, nem empresarial, não é uma empresa com CNPJ, com presidente, com os assessores, com funcionários. Não. O que ele chama de igreja também não é 4 paredes, não era o templo judaico, não era uma sinagoga, não era um novo prédio, uma estrutura aonde um dia não restará aqui pedra sobre pedra, tudo isso vai ser destruído. O que ele chama de igreja são pessoinhas. É um ajuntamento de pessoas que creram na simplicidade do Evangelho, que creram que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo todas as coisas, na certeza de que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo, e que esta é a boa nova, é a boa notícia, que Deus estava em Cristo nos perdoando, nos reconciliando, nos reconectando. E o resultado disso na nossa vida: paz, segurança. Você caminha com paz e segurança. Não é à toa que o apóstolo Paulo repete a mesma expressão em diversas vezes, em quase todas as suas epístolas: graça e paz. Porque a paz é o resultado da graça de Deus na gente. Qual o conteúdo desse evangelho? Aquilo que vocês querem que os homens vos façam, fazei vós primeiro a eles. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Só isso. Então eram pessoas simples que aprofundavam nos encontros a consciência nesse amor, nessa decisão, nesse evangelho. E quando Jesus foi assunto aos céus, seus discípulos, que agora são os apóstolos, discípulo é aquele que aprende, é o aluno. Apóstolo é aquele que é enviado. Não pense você que apóstolo é um título, aonde o indivíduo passa por um acompanhamento pastoral, de uma instituição religiosa, de uma igreja cristã evangélica, e aí o indivíduo tem que ser consagrado perante os líderes e uma igreja ali presente. Não, o enviado, o apóstolo é aquele que
você vai ver lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 20, 21 a seguir, que eram pessoas que estiveram desde o batismo de João, depois começaram a acompanhar a Jesus, foram testemunhas das obras que Jesus fez, foram testemunhas da morte e da ressurreição. E aí são 12. Judas traiu, ficou 11, mas depois voltou a ser 12 de novo. Entrou outro no lugar de Judas, está na Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E depois veio o 13º, que foi o apóstolo Paulo, que é o que foge dessa regrinha que eu acabei de dizer. Mas Jesus apareceu diretamente a ele e o constituiu apóstolo, o enviou, o enviado, o apóstolo. Então eram pessoas simples. A maioria não tinha muito dinheiro, não tinha muitas casas próprias, não tinham nomes. A maioria eram pessoas que tinham até pouco conhecimento, dominavam um pouco do grego, algumas partes do grego, mas falavam mais a língua nativa e ainda um pouco grosseiro até. Então eram pessoas simples, a igreja era formada por pessoas simples, muito simples. As reuniões dessa comunidade, a priori, em Atos dos Apóstolos, vocês verão que eles começam a se reunir no templo judaico. Ora, devido à cultura, devido à religiosidade, tem muitos judeus que estão também, naquele período, aceitando a fé, seguindo a Jesus. E devido ao costume, iam para o templo. Paulo também, para as sinagogas, que eram as espécies de congregação. E todos os sábados Paulo ia expor o evangelho, ia falar de Jesus, o qual lhe trouxe problemas, não só para ele, mas para todos quanto falava de Jesus, porque era um assunto novo, era estranho ao judaísmo, porque Jesus não guardava sábado, Jesus comia sem lavar as mãos, Jesus não estava nem aí para os ritos, para os rituais, para o que diz os comandos, o modo operandi da religião. Os mandamentos de Jesus tinham a ver com a vida. Ele trouxe a verdadeira interpretação da lei, a qual para eles estava tapada. Era como se tivesse colocado um véu na vista. E Jesus traz a verdadeira interpretação, que é a lei do amor. Quem pratica a lei do amor, quem pratica a vida, esse cumpre os mandamentos, esse cumpriu a lei, esse não anda em condenação. E aí, quando eles começavam a falar de Jesus, eles também passaram a ser expulsos das igrejas, dos templos judaicos, expulsos das sinagogas, e eles passaram a se reunir em casas. Isso mesmo, era na casa dos irmãos. E essas reuniões que aconteciam na casa dos irmãos também eram reuniões muito simples. Eles se reuniam para comer, para beber, para partir o pão, beber o vinho, para comer uma boa comida, para se comunicarem. Eles se uniam em oração, clamavam a Deus em oração, louvavam a Deus. Cada um tinha hinos, cada um tinha salmos, outro tinha uma palavra, outros tinham uma profecia. Era tudo muito simples, sem muita performance, na verdade nenhuma. Era tudo de fato e verdade e muito simples. Alguém se levantava, trazia uma mensagem
de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que Jesus havia ensinado, que servia para exortar, orientar, consolar. Então a palavra tinha esse poder e tudo isso entre eles louvavam, oravam, traziam a meditação da palavra, tudo na casa dos irmãos. Tudo muito simples.